ESG, essa sigla está em todo lugar, né? Mas e se a maioria das empresas estiver deixando passar uma peça-chave? Algo que faz tudo isso funcionar de verdade? Hoje, a gente vai descobrir que elo perdido é esse. Olha, a resposta pode estar numa ideia que é ao mesmo tempo simples e muito poderosa vinda da Unit ESG. Eles defendem que a mediação não serve só para resolver conflitos. Na verdade, ela é o motor que transforma as promessas do ESG em ações concretas. Então, vamos pensar direto ao ponto. Nas empresas, de modo geral, esses três pilares do ESG, o ambiental, social e a governança, eles realmente se comunicam? Ou será que cada um vive no seu próprio mundo? A verdade é que, na maioria das vezes, eles não conversam. E quando isso acontece, o ESG vira só uma coleção de discursos isolados. Um monte de boas intenções que nunca se conectam para gerar um impacto real. É como ter uma orquestra onde cada músico está tocando uma música diferente. Não funciona. Ok, então, se o problema é essa separação toda, como é que se constrói uma ponte? É exatamente aqui que entra a grande ideia por trás desta análise: a mediação. Mas calma aí. Quando a gente fala em mediação aqui, não é só sobre sentar duas pessoas para resolver uma briga. A ideia é bem mais ampla. Pensa nela como um método para alinhar todo mundo, para garantir que as pessoas certas tenham os dados certos para tomar as decisões certas. E o resultado? Menos confusão, menos riscos e acordos que realmente duram. Essa imagem mostra isso perfeitamente. A mediação, esse M no centro, não é só mais uma letra. Ela é o eixo que conecta o E, o S e o G. É o que transforma os valores que estão no papel em resultados que a gente pode ver e medir de verdade. Tudo isso parece ótimo na teoria, né? Mas e na prática? Como funciona? Quais são os resultados reais de colocar a mediação no coração da estratégia ESG? Vamos dar uma olhada nessa jornada, do primeiro dia até a transformação da cultura. Essa jornada acontece em 3 grandes etapas. Começa com um ganho imediato, que é a clareza. Daí, nos meses seguintes, essa clareza vai construindo a confiança. E no longo prazo, isso se transforma em algo muito maior: a própria cultura da organização. De cara, o primeiro ganho é clareza. A mediação meio que força todo mundo a definir o problema em uma única frase. Chega de rodeios. Os critérios para tomar uma decisão são definidos antes, na frente de todo mundo. O resultado é imediato, menos tempo perdido e decisões muito, mas muito mais rápidas. Passados alguns meses, o foco vira a confiança. E isso não acontece do nada, não. Ela é construída com rotinas de escuta, onde as pessoas realmente se ouvem e com pactos claros de como a comunicação vai rolar. Sabe aqueles problemas que parecem que nunca acabam? Eles começam a sumir porque os acordos feitos são para valer. E aí, olhando para um horizonte de 1 a 3 anos, a verdadeira transformação acontece. O ESG deixa de ser só uma obrigação ou um departamento isolado. Ele passa a fazer parte do DNA da empresa. E uma organização com esse tipo de DNA não só se protege de riscos, mas se torna mais forte, mais sustentável e, o mais importante, resiliente para o futuro. Agora vem a parte mais legal. Vamos olhar de perto e ver como essa super cola da mediação funciona em cada pilar. Como é que o M consegue turbinar o E, o S e o G? Vamos começar com o pilar ambiental? Como a mediação entra em campo aqui? É bem simples. Ela pega aquelas grandes ideias sobre sustentabilidade e transforma em ações do dia a dia. A gente está falando de usar os recursos de um jeito inteligente, de adotar de verdade a economia circular e, principalmente, de prevenir o dano antes que ele aconteça. É o cuidado com a natureza saindo do discurso e indo para a prática. E no pilar social, que é o coração humano da empresa, onde é que a mediação faz a diferença? Ela garante que inclusão e acessibilidade não sejam só palavras bonitas no relatório, mas processos reais. Ajuda a criar um ambiente onde as pessoas se sentem seguras para falar e, mais importante ainda, onde elas são genuinamente entendidas e não apenas ouvidas. E acredite, existe uma diferença enorme nisso. Para fechar, a governança. Como a mediação ajuda a garantir que a casa esteja em ordem? É aqui que ela fortalece a transparência, deixando bem claro quem é responsável pelo quê. Os papéis ficam bem definidos, os acordos são explícitos e existem checagens periódicas para garantir que tudo está funcionando com integridade. Isso mantém a confiança de todo mundo lá em cima. Bom, então, se a gente juntar todas as peças, vimos como o ESG pode acabar se quebrando em partes isoladas, como a mediação funciona como uma ponte e como ela fortalece cada um dos pilares. Mas qual é a grande lição disso tudo? A ideia central de tudo isso pode ser resumida nesta frase: ESG só é ESG se houver excelente mediação.
É algo para se pensar, não é? Sem essa conexão, sem esse alinhamento, o ESG corre o risco de ser só marketing. A mediação é o que transforma a intenção em ação, o discurso em realidade. E essa filosofia é justamente a base do trabalho da Unitesa ISD. A metodologia deles foca exatamente nisso, usar a mediação para costurar, para tecer juntos a responsabilidade, a inclusão e a sustentabilidade, criando um todo que é coeso e muito, muito poderoso. A grande pergunta que fica no ar é: nas organizações hoje, os pilares do ESG estão conversando entre si? Se a resposta for não, talvez a mediação seja mesmo o elo perdido que faltava. Para quem quiser ir mais a fundo nessa ideia, ficam aqui os contatos da Unitesa ESG. A gente se encontra na próxima análise.